Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. Convido a você que se ainda não foi inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha em minhas mãos, e vamos para o livro de Isaías, capítulo 38, e nós vamos ler o verso 2 e o verso 3 de Isaías. E a palavra do Senhor nos diz assim, veja só. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. No verso 3. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Quando nós pegamos o começo do texto aqui, nós vamos ver que essa oração foi feita por um rei chamado Ezequias. E esse rei foi um bom rei diante do Senhor. Ele diz aqui que agiu com fidelidade, com inteireza de coração. Mas esse rei recebeu uma notícia, ele estava com uma enfermidade, e essa enfermidade era para a morte. E Deus então manda lá um profeta a Ezequias, dizendo que ele iria morrer. Sabe, a história diz que Ezequias aqui no seu leito, ele vira o rosto para a parede, ele chora muitíssimo e ele ora ao Senhor. A única coisa que Ezequias podia fazer naquele momento era buscar o Senhor, orar ao Senhor. Deus ele tem três formas de responder às nossas orações. Deus ele pode dizer logo para nós um sim, ele vai ali resolver, aquele nosso problema. Deus ele pode também dizer logo um não, ou Deus ele pode dizer assim, espere um pouco. Mas veja só, Ezequias então orou ao Senhor, chorou muitíssimo, e Ezequias recebeu uma resposta de Deus. Olha só o que diz aqui a partir do verso 4. Diz assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Você percebe? Deus então fala ao seu profeta Isaías, Deus diz assim, volte e fale a Ezequias. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E o profeta diz assim, Deus diz para você que você vai viver mais 15 anos. Sabe, meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós enfrentamos problemas, tristezas em nossa vida, angústias. E a única forma que nós temos de tentar resolver essas coisas é buscando ao Senhor Deus. É abrindo o nosso coração para Deus. É confessando a Deus o que está se passando naquele momento em nossa vida. Sabe, a oração é o abrir do coração a Deus, como sendo o nosso melhor amigo, aquele amigo que nós confiamos, que nós contamos todos os nossos segredos. E se assim nós fizermos, Deus ele não só ouve a nossa oração,
como Deus também vê as nossas lágrimas que muitas vezes nós derramamos. Aqui, Ezequias, ele teve a sua oração respondida logo por Deus. Deus respondeu logo a sua oração. Sabe, para Ezequias foi um consolo, um conforto, porque aquela enfermidade era para a morte. E Deus transformou aquela enfermidade que era para a morte em vida. E Deus fala bem assim, olha, te darei ainda mais 15 anos. E que prova, né, que Deus deu que iria curá-lo, né? Deus curou, mas no verso 6 diz bem assim, além de Deus curar Ezequias, Deus faz uma outra promessa para ele. E qual foi a promessa que Deus faz para Ezequias? Diz assim, livrar-te-ei, o verso 6, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. No verso 7 diz assim, Deus dizendo, ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Sabe, irmãos, Ezequias ele chora diante de Deus, Ezequias ele ora a Deus, Deus cura Ezequias e Deus faz uma promessa a Ezequias de livrar Ezequias e sua cidade dos assírios, que era uma nação terrível naquela época, e essa nação ameaçava Israel. Você percebe que oração, né? E a oração respondida, Deus respondeu a oração de Ezequias. Não só curou Ezequias, mas fez uma promessa de livrar o seu reino dessa nação chamada Assíria. E qual seria o sinal que Deus iria fazer, né? Que comprovasse então essa promessa que Deus estava fazendo de curar tanto Ezequias e de livrar Ezequias dessa nação da Síria. E aqui no verso 8 diz assim, olha só, o sinal de Deus, que Deus ia operar. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Sabe? Deus diz-me assim, eu farei retroceder, né, o sol 10 graus, a sombra do sol sobre o relógio. E de fato isso aconteceu. Era muito fácil Deus adiantar, né, ali o relógio, mas Deus retrocedeu. Sabe por quê, amigo, amiga? Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é grandioso. Deus, Ele pode todas as coisas, porque todas as coisas são possíveis para Deus. A mensagem que fica aqui para mim e para você, eu não sei como você está hoje, eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais são as aflições que você tem aí passado, as angústias que têm perturbado o seu coração. Uma coisa eu sei, se você está aflito, se você está nesse momento angustiado, dirija uma oração a Deus. Chore amargamente diante de Deus. Confesse o que está no seu coração para Deus. Porque quando nós oramos a Deus, nós estamos abrindo a nossa alma para o Senhor. E uma coisa que você tem que fazer aí, para que Deus não só ouça a sua oração, mas que Deus entre com providências, assim como entrou com providência na vida de Ezequias, confie que o Deus eterno, que o Deus poderoso, pode realizar um milagre na sua vida. Sabe, se você confiar que esse Deus todo-poderoso, Ele pode realizar um milagre na sua vida, Ele vai realizar. E depois que você orar e você chorar amargamente diante do Senhor, com a sua petição, Deus ele vai aliviar os seus problemas. E agora o seu choro não será mais um choro de tristeza, nem de angústia, nem de aflição. O seu choro agora será um choro de alegria. Você crê nisso? Você acredita que Deus pode fazer isso por você? Se você crê,
Basta então abrir o seu coração para Ele e confessar tudo que está no seu coração. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida através desse vídeo. Convido você aonde você está, feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amantíssimo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor porque muitas vezes estamos angustiados, preocupados, aflitos. E quando nós oramos ao Senhor e nós confiamos que o Senhor pode não só nos ouvir, mas resolver todos os nossos problemas, porque o Senhor vê as nossas aflições. Sabe, Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos ajudar e nós vemos, Senhor, o milagre acontecendo. Nós vemos o Senhor resolvendo todas as aflições, as angústias que nos cercam. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser um Deus bondoso, maravilhoso em nossa vida. Eu te peço um bem especial sobre esse meu amigo, essa minha amiga, que talvez está passando por um momento difícil na sua vida, que o Senhor possa protegê-lo, guardá-lo e livrar de todo o mal. Obrigado por esse momento do estudo da Tua Palavra. Nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.